Bom dia a todos. Bom dia. Bom estarmos na casa do Senhor, nosso Deus, para louvar, para glorificar e aprender da sua santa e divina palavra. Neste dia, nesta manhã, nós vamos abrir, já meio costumeiramente, no livro de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Vamos para lá. Diz-nos a palavra de Deus, tem o título aqui, Melquisedeque, tipo de Cristo, né? Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos buscar a presença de nosso Deus em oração para que Ele possa nos orientar no estudo da sua santa e divina palavra. Amado Deus soberano Pai, obrigado por este dia. E agora nós pedimos que pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque sem a qual nada podemos alcançar, o Senhor nos oriente no estudo da Tua santa e divina palavra, para que nós possamos compreender quais são os Teus propósitos para as nossas vidas, os Teus propósitos revelados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo sacerdote, o nosso supremo mediador, através do qual nós podemos ter e obter as bênçãos prometidas desde antes da fundação do mundo. Perdoa-nos por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém. Meus irmãos, muitos dos textos da palavra de Deus, às vezes eles nos apresentam um certo grau de dificuldade. E daí, se você perguntar, sim, mas e por que a gente não pula esses, vai tudo para os mais fáceis? Quando nós, como batistas, afirmamos crer na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, ou seja, está a totalidade, a sua integridade
Nós não temos então daí o direito de separar. Esse que eu não quero. Esse texto aqui é muito complicado, deixa de lado. Se a gente fizer isso, daqui a pouco nós riscamos metade da Bíblia. E não é isso o propósito de Deus para as nossas vidas. E não deve ser o propósito da igreja excluir versículo. O texto que nós apresentamos aqui é um texto que ele tem uma certa complexidade. Nem por isso nós vamos deixar de estudar. Uma outra coisa que você já deve ter entendido é que o livro de Hebreus, ele fala desde o princípio até o fim sobre sacerdote. Então, não se admire, quer dizer, esse pregador fica repetindo a mesma coisa do ano passado. Não, é o que o texto diz. Então, nós estamos firmes, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diante desse texto aqui, o personagem central é um senhor chamado Melquisedeque. E como a própria palavra de Deus diz assim, que ele não teve genealogia, não teve princípio de dias, não teve fim de existência, ou seja, é verdade que isso aqui é uma simbologia, porque sendo ele homem, ele diz que ele foi o rei de Salém, sendo ele homem, uma pessoa humana, então ele teve pai, ele teve mãe, ele teve princípio de dias e fim de existência. Ou seja, só que é uma simbologia que tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa sobre ele, que nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo, é que quando ele se apresentou lá para o Abraão, né? Abraão, ele se apresentou como rei de Salém, como sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, a única pessoa, homem, o ser humano na Bíblia que nós encontramos aqui, que recebeu 2 ofícios, o de rei e o de sacerdote. Os demais, cada um recebia o ofício de rei, o outro recebia o ofício de sacerdote, o outro recebia o ofício de profeta. Mas na parte introdutória do nosso estudo, nós queremos dizer o seguinte, que um dos grandes problemas de todas as religiões de todo o mundo de como as pessoas fazem para se chegar a Deus ou para se chegar à sua divindade, sabe? Existem religiões para todos os gostos e cada uma tem um Deus, cada uma tem uma divindade. Você vai dizer, não vamos questionar a questão da idolatria ou outra coisa, mas em princípio é isso aqui. Então quase todas elas, as religiões, têm o conceito de mediação, ou seja, como um ser humano pode aproximar de sua divindade, né? Então, até em muitas religiões tem-se a ideia de sacrifício, aqueles que acreditam que através do sacrifício eles podem chegar à sua divindade, através do sacrifício eles podem chegar a Deus. Então, tudo isso aqui que nós vamos ver, porque isto aqui, queiramos ou não, está na cultura, está no conceito de cada pessoa, está no senso de religiosidade de cada pessoa. A seguinte situação: algo precisa ser feito para ter acesso à graça, para ter acesso a uma divindade. Isso nós chamamos de mediação. Mediação é aquela pessoa que faz a comunicação entre 2 seres, né? No caso, o foco principal que nós estamos tratando ultimamente é que Jesus Cristo é o nosso mediador, sendo ele o mediador que faz a ponte, que faz a ligação entre o ser humano e Deus. Não existe o outro, ele é o nosso mediador. Mas vamos ver como é que eram essas coisas lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus se revelou ao povo de Israel, quando ele se revelou ao povo de Israel e depois, através de Moisés, ele deu a lei ao povo, Deus instituiu o sistema sacerdotal, o sistema de sacerdotes que eram tirados das 12 tribos das 12 tribos de Israel, ou seja, dentre os 12 filhos de Jacó. Aí, e dessas 12 tribos,
dessas 12 tribos, que eram dos filhos de Jacó, caiu sobre a tribo de Levi. Isso aqui foi instituído por Deus, escolheu. A tribo de Levi vai ser a tribo responsável pelo sistema de sacerdote. Então, a tribo de Levi, ela recebeu não somente o aspecto de sacerdote, mas ela recebeu o encargo, sabe? O encargo, a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Sabe que quando o povo estava lá no deserto, ou foi instituído o quê? Foi feito o tabernáculo, né? Que é aquela igreja móvel. Um dia estava aqui, no outro dia estava lá numa outra parte, até que chegou em Jerusalém, depois foi construído o templo, não, daí fixou-se ali. Mas os levitas, então eles eram responsáveis pela manutenção do culto. Como nós temos na Igreja Batista os diáconos são os responsáveis pela manutenção. Aqui nós não temos instituído oficialmente os diáconos, mas nós sabemos muito bem disso. Então os levitas eram responsáveis pelo culto e não tinham outra coisa a fazer. Todo homem da tribo de Levi, todo homem da tribo de Levi, ao completar, não é as mulheres não, nem as moças, né? Ao completar 30 anos, ele tinha que ir para o serviço do templo. Era como hoje aqui, a obrigatoriedade, como do serviço militar, para os homens, nos nossos dias, né? Então, o jovem lá, você já sabe, o jovem quem já foi fazer se inscreveu no serviço militar, tem essa obrigatoriedade. Então o levita, que era da tribo de Levi, ele tinha a obrigação de cuidar do tabernáculo, mas não era somente a parte do sacerdócio, todo o serviço, preparação do sacrifício, aconteceu o sacrifício ali, ele tinha a obrigação depois de limpar, porque não derramava sangue, você não ia deixar ali, né? Tinha que fazer limpeza, armar e desarmar o tabernáculo, levar até a próxima parada. E depois, quando surgiu o templo, eles tinham que também continuava o serviço, mas não da mesma coisa. Tinham que limpar as cinzas do altar, guardar os animais que eram ofertados, mas não eram sacrificados no mesmo dia. Essa questão do animal, você sabe, quando naquele sistema do sacerdócio levítico aqui, era o sacrifício de um animal oferecido pelos pecados do povo. Então, como todo mundo era pecador, era muito animal que eles recebiam. Eles não venciam às vezes fazer tudo no mesmo dia, porque não tinha que separar, aguardar para a próxima etapa. E isso partindo do pressuposto que todo mundo pecava, não existe ninguém. Tinha que também dar de comer os bichinhos que ficavam ali guardados. Também era a obrigação dos levitas receber as ofertas, guardá-las, administrá-las, e também ainda na parte da música, tocar e cantar. Lembrando que receber as ofertas naquele tempo, lá segundo o que está instituído no livro de Levítico, não tinha a moeda, não tinha o real. O real não tinha chegado ainda para eles, então era 10% da produção. Você fazia uma roça lá, que não chama no nosso contexto aqui, tirava 10% da produção, separado ali, aquele era o dízimo, e era uma coisa séria, porque está escrito lá, o dízimo era santo para o Senhor. Bom, há alguns até hoje, há alguns hoje que se denominam levitas, para fazer parte da música. Muitas igrejas, até igrejas evangélicas, tem lá o chamado ministro de louvor. O ministro, especificamente, ele só vai cuidar da música, mas daí ele é um levita. Não, só que o serviço dos levitas era amplo, fazia tudo o que o templo exigia. Mas hoje, em muitas igrejas, tem o chamado ministro do louvor, querendo imitar os levitas. Mas vamos em frente. O Senhor, quando ele escolheu a tribo de Levi para tirar os sacerdotes que funcionavam como mediadores entre o povo e Deus. Vamos falar agora especificamente não da limpeza do templo, mas da questão sacerdotal, do ofício de sacerdote. Então, o sacerdote,
Eu sei que vocês já ouviram tudo isso aqui, mas nós temos que dar uma passadinha aqui. Eles recebiam os animais e os sacrificavam no templo, intercediam pelo povo para que Deus lhe perdoasse os seus pecados, ouvisse as suas orações, atendessem às suas necessidades e os protegesse e os fizesse prosperar, lembrando que o sacerdote ou o sumo sacerdote, primeiro ele fazia a oferenda por seus pecados. Quando ele oferecia o sacrifício lá, apresentava o sangue, ele teria que fazer também pelos seus pecados, porque o sacerdote, o sumo sacerdote também era um pecador. Então todos os pedidos eram trazidos a Deus pela mediação dos sacerdotes. Então o sacerdote era o mediador. Estamos falando do sacerdócio levítico. Para a escolha do sumo sacerdote, porque o sacerdote e o sumo sacerdote era uma escolha especial. Então havia um rodízio, entendeu? Havia uma sessão lá, para entendermos melhor. E ali ele era escolhido o sumo sacerdote uma vez para cada ano. Porque o sumo sacerdote entrava num lugar chamado Santo dos Santos uma só vez por ano, e havia uma preparação muito grande. Então, dentre todas as suas funções do sumo sacerdote, ele não era só isso, ele tinha essa função especial, que era entrar uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos, onde ninguém mais podia entrar, nem o sacerdote simplesmente. O lugar era o lugar mais íntimo do tabernáculo e mais tarde do templo. Então esse local era separado das demais áreas do culto por um véu. Existia um véu ali, e não era uma porta, mas existia um véu, e nele, dentro do Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança junta, e na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. A arca era coberta por uma tampa de ouro, não era qualquer tampa, também chamada propiciatório, chamava-se propiciatório, na qual havia 2 querubins, um deste lado e outro deste lado, um olhando para o outro. Esses querubins eram feitos de ouro, não era qualquer material também, ouro batido, um olhando de frente para o outro, que representava como símbolo a presença de Deus ali. Essa era uma representação. Por isso que era um lugar íntimo, um lugar separado, que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. Uma vez por ano, E depois de ter sacrificado um cordeiro, e esse cordeiro não era qualquer um ali, era puro, quer dizer, sem defeito, escolhido a dedo, como nós dizemos. O sumo sacerdote então entrava naquele local com o sangue do sacrifício e aspergia em cima do propiciatório. Então aqui estava a tampa da arca, do propiciatório. Ele vinha e derramava o sangue em cima da tampa, fazendo então confissão pelo povo de Israel. Com isso, Deus, por que é chamado de propiciatório? Assim Deus se tornava propício, favorável, e perdoava o pecado do povo de Israel, como perdoava o pecado do ofertante, ali que no caso o sumo sacerdote. Ele também pedia perdão para os seus pecados. Muito bem, isto era o ofício do sacerdócio levítico lá no Antigo Testamento. Vamos para a segunda parte, entrando no texto, que é o novo sacerdócio. Teve 2 sacerdócios. Um era o sacerdócio levítico, o outro era um sacerdócio que não é muito falado, que está representado na pessoa de Melquisedeque.
Melquisedeque. Quem era esse ser misterioso chamado de Melquisedeque? Conforme então nós lemos no texto aqui, era uma pessoa que não teve genealogia, né? Não teve princípio de dias e nem de existência. Como é que apareceu esse ser misterioso chamado Melquisedeque? Isso está lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o capítulo 14, né? Se eu não me engano, é o capítulo 14. Tá. Eu quero ver se eu... É isso aí, a Gênesis 14. Bem resumido, porque o texto é longo, não vai dar. O que aconteceu lá no capítulo 14? Primeiro aparece a descrição daquela guerra de reis. Aqueles reis têm um nome complicado lá, teve uma guerra lá, uma briga ferrenha lá, envolvendo uma cidade chamada Sodoma, onde estava um personagem importante chamado Ló, sobrinho de Abraão. Ló estava lá e houve essa briga, essa guerra de reis lá. O que aconteceu? O Ló, sobrinho do Abraão, foi levado cativo por aqueles reis lá. Não somente ele, mas a mulher, os filhos, os bens e tudo foram levados cativos. Tudo bem. O que aconteceu? O Abraão não estava sabendo disso aqui. De repente, lá pelas tantas, o Abraão soube que o seu sobrinho tinha sido levado cativo. Opa, não vai ficar assim não. Abraão era um homem firme, de uma firmeza, de uma fé muito grande. Não vai ficar por assim. O texto diz que ele separou 318 homens fortes da sua confiança, da sua casa, do seu servo. Vamos enfrentar esses caras. E eles foram para a luta. E daí, onde fala, foi uma guerra terrena, e quando diz assim, que Abraão voltava da matança dos reis, não somente matou, como ele resgatou o seu sobrinho, Ló, com seus pertences. Então, quando Abraão voltava da matança dos reis, temos que resumir, porque o texto é longo. Ele encontrou essa pessoa, o Melquisedeque. Quem era o Melquisedeque? O Melquisedeque era, em princípio, o rei de Salém, uma cidade que ficava ali próximo, rei de Salém. Não se fala muito sobre esse personagem, apenas lá em Gênesis 14 e depois no Salmo 110, verso 4, quando Deus diz assim, Deus jurou por si mesmo, e falando a respeito do seu filho Jesus, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem do Melquisedeque. O que esse ser representa? Parece difícil? Não é muito difícil não. O Melquisedeque, ao encontrar-se com Abraão, se apresentando, então ele diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele tinha dois ofícios. Ele era superior a Abraão porque Abraão pagou o dízimo para ele, e o texto que nós lemos aqui está dizendo que o inferior foi abençoado pelo superior. Então Melquisedeque era superior a Abraão naquele momento lá, superior a Abraão. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, né? O que isso representa? Melquisedeque ele tinha ali um significado especial ao apresentar-se para Abraão, porque Deus criou em Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo, e se Melquisedeque era sacerdote, então ele tinha um sacerdócio, mas não é explicado na Bíblia, não é explicado, ele tinha um sacerdócio. E presta atenção, então nós tivemos o sacerdócio de Melquisedeque e o de Levi, só que naquele momento lá, quando no encontro com Abraão, que é o princípio da nação de Israel, o Levi nem pensava em existir, porque como nós já falamos aqui, o Levi era o bisneto de Abraão. Então Abraão depois teve o Isaac, teve o Jacó, para depois apareceu o Levi, para depois ser instituído o sacerdócio levítico. Então naquele momento apareceu esse sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Ele representava uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque.
Porque depois que foi instituído o sacerdócio levítico, sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele não, na sua época, ele não podia ser sacerdote lá no templo de Jerusalém, sabe por quê? Porque era a lei do sacerdócio levítico que só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus não podia, que coisa, né? Sendo filho de Deus, mas ele não podia, pela lei, não podia ser sacerdote lá no templo de Jerusalém, porque ele não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Mas aí existe uma superioridade que esse Melquisedeque era de uma nova ordem. Então existia a ordem dos levitas e a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos aqui sobre a questão de ordem. Sabe, ordem é uma palavra, a palavra ordem, ela tem uma complexidade muito grande. Você só vai entender o que significa a palavra ordem se ela estiver inserida num texto. Se você isolar a palavra ordem, o que significa isso aqui? Não, ela não tem significado nenhum. Isolada, ela não significa nada. Então, eu tenho hoje aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, tem na missão católica ali, Ordem dos Capuchinos lá, a Ordem dos Caputinos, não tem isso aqui? Eu sei, os capuchinhos lá, Ordem dos Capuchinos, Ordem dos Beneditinos, tem uma série de ordens, mais ou menos aqui. Então, aqui, tinha a ordem de Melquisedeque, que Deus criou para representar a tipologia de Cristo. Vê que a ordem de Melquisedeque veio bem antes da ordem dos levitas. A ordem de Melquisedeque foi criada bem antes, lá no tempo de Abraão. Então, meus irmãos, com o advento da consumação da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio levítico, ele ficou ultrapassado. Havia cumprido o seu propósito. Aquilo deveria ser encerrado quando Cristo ofereceu seu próprio corpo por sacrifício pelos nossos pecados, ou seja, naquele momento em que no último brado de Jesus na cruz do Calvário, em que o véu rasgou-se de alto a baixo, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo. Deus queria dizer assim: isso aqui cessou. O sacerdócio levítico não tem mais força, ou seja, ele já cumpriu o seu papel. O sacerdócio da ordem dos levitas teve seu fim. Então, com Hebreus 7,12, que diz o seguinte: havendo mudança no sacerdócio, consequentemente ou necessariamente muda-se a lei. Então, com o advento do Senhor Jesus Cristo, mudou-se a lei. Então, até alguém me diz assim: sim, mas o sacerdócio é perpétuo. Sim, é perpétuo. Mas houve mudança no sacerdócio, houve mudança no comando. Jesus Cristo é que dá as cartas, que dá a ordem. Então mudou-se a lei. Agora é pela lei, representando a tipologia de Melquisedeque, o sacerdócio do Deus Altíssimo. Completando com Hebreus 7,18, onde se diz, Hebreus 7,18, onde se diz: por um lado, revoga-se a anterior ordenança por sua fraqueza e inutilidade, e por outro lado, se introduz superior esperança, através da qual nós chegamos a Deus. Através do qual nós chegamos a Deus. Irmãos, hoje em dia, ainda tem algumas igrejas evangélicas que estão apegadas aos símbolos do judaísmo. O judaísmo, pela ordem bíblica, ele cessou, não tem mais. Mas tem muitas igrejas chamadas evangélicas que estão presas aos símbolos do judaísmo. Tem como símbolo o candelabro. Eu até acho o candelabro bonito, né? Mas a figura do candelabro, ele faz parte de uma história que já se encerrou. Ele não passa de peça de museu.
peça de museu, não de uma ordem prática, não de uma ordem prática. Muitos dos evangélicos usam lá aquela touca, sabe? Aquela touquinha que você coloca aqui, assim, o que os homens colocam aqui. É o kippah, não é kippah. Aquele chapéuzinho, tá? Aqui. Tem a igreja que usa o shofar, sabe o que é o shofar? Aquela buzina, na minha terra ela se chama de buzina, aquele instrumento feito de chifre de boi, desse também, que eles usam, os judeus usam até hoje lá, o shofar. E em muitas igrejas, essas igrejas famosas aqui usam lá o shofar. Querem usar o calendário judaico, sabe? O calendário judaico é diferente do nosso calendário. O deles lá, eu estava assistindo aqui, eu assisto muito aquele Israel com a Aline, ela estava fazendo uma live lá, eles estavam fazendo aqui, faz uma vez por ano, a festa dos tabernáculos, 7 dias de feriadão, coisa boa, né? As crianças não vão para a escola, fecha do comércio, 7 dias de festa, a festa dos tabernáculos. E como é que é feita a festa dos tabernáculos? Então todo mundo sai passear pela rua, coisa boa, né? Tem lá, tem uns judeus lá, põem um teclado lá e uma viola aqui, cantam as músicas aqui, o povo assistindo aqui, de repente bate palma, ou seja, é um show, um verdadeiro show ao ar livre, coisa mais bonita, coisa fantástica, diferente hoje em dia, os judeus de hoje, diferente dos de antigo, que era aquela reverência total para entrar no templo do Senhor. Muito diferente, agora são bem democráticos, pessoas passeando na rua, indo para lá e para cá, e show ao ar livre, 7 dias da festa dos tabernáculos, isso aqui, completamente, coisas completamente diferentes. Então, meus irmãos, a igreja precisa, paramos um pouco, olha, o novo sacerdócio de Cristo, a igreja precisa saber, a igreja precisa ter consciência de uma coisa. Então, o sacerdócio levítico encerrou. Ele não manda mais. O sacerdócio levítico teve o seu fim. Teve o período designado por Deus, mas ele teve o seu fim. A igreja precisa saber uma coisa, desculpe os que não concordarem. Bom, de acordo com a teologia pré-milenista, em que ela diz que, considerando o milênio literal, então lá no templo de Jerusalém, quando for construído o terceiro templo, né, que os judeus não têm plano para isso aqui, vai voltar a matança dos animais, ou o sacrifício dos animais. Então, afirmar tal coisa aqui é um perigo muito grande, porque você está menosprezando o sacrifício de Cristo. E conforme nós vemos em Hebreus 7,18, revoga-se a anterior ordenança por sua fraqueza e inutilidade, e por outro lado se introduz esperança superior, através da qual nós chegamos a Deus. Ou seja, sem essa esperança superior nós não chegamos a Deus, segundo o texto aqui. Então é inadmissível, é impossível nós pensarmos que o Senhor Jesus Cristo venha restabelecer um ritual que ele mesmo revogou e caracterizou como fraco, inútil e sem valor. Todas as coisas já passaram. A ordem do novo sacerdócio. Então, para provar que Jesus tem um sacerdócio maior do que o sacerdócio levítico, o autor da carta dos Hebreus vai mostrar a história de Abraão, que nós já falamos lá, esse homem misterioso chamado Melquisedeque. Então, que aparece 2 vezes no Velho Testamento, não, com exceção de Hebreus, que aparece novamente. Gênesis 14, Salmo 110, verso 4. No Salmo 110, verso 4, então está seguindo: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que estava falando do Senhor Jesus Cristo. Os dois sacerdócios, veja bem, o Levítico foi instituído por leis humanas. Que facilmente você pode, sabe, das leis humanas, você pode facilmente muda ou cancela. Foi revogado.
Acontece que a lei do sacerdócio de Cristo, na simbologia de Melquisedeque, veja bem, o Salmo 104, 10:4. O Senhor jurou. Nós já falamos aqui, quem jura, jura por alguém superior. Deus, ele não tinha um superior, não tem superior a ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Então, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a eficiência, é muito sério a questão do nosso sacerdote, que é o nosso mediador, aquele, o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos leva até a Deus, aquele que pode perdoar os nossos pecados, porque ele ofereceu o seu sacrifício com o seu próprio sangue, não foi com o sangue alheio, não foi com o sangue de animais. Aliás, Hebreus diz assim que sangue de touros e de bode não tem poder nenhum para limpar mancha dos pecados. Então, meus irmãos, nesse Salmo 110:4, Deus falando do seu Filho Jesus, apresentando a ele numa nova ordem, uma ordem superior, uma ordem estabelecida com o juramento do próprio Deus. Então, diante dessas situações, nós temos algumas considerações a fazer, e, como já falamos, existem algumas igrejas chamadas evangélicas tentando judaizar o Evangelho. E se nós estivéssemos aqui usando alguns símbolos do judaísmo, o que eu posso dizer, você tem lá, alguém tem ali como peça de museu, mas é uma coisa. Agora, se eu trouxesse aqui aquele chapéuzinho, agora eu vou pregar, eu vou pôr o chapéuzinho aqui, agora eu vou pregar, eu vou falar sobre a vinda de Cristo, eu vou trazer o chofar aqui. Mas quando Jesus aparecer, eu toco aqui a buzina, aqui. Eu estaria voltando ao sistema do judaísmo. E o autor da carta dos Hebreus, ele estava falando aos seus patrícios, aqueles que estavam sendo perseguidos pelos judeus do judaísmo, que eles tinham que verificar isso aqui, que o judaísmo tinha já acabado, o judaísmo não tinha força nenhuma, nós estávamos agora numa nova ordem, mas muito ainda insistem em querer algumas coisas do judaísmo, principalmente guardar o sábado. Tá certo, guardar o domingo ou guardar o sábado. A guarda do sábado, essencialmente, era parte do judaísmo. Não tem igreja, os sabatistas que diz que se nós não guardarmos o sábado, nós somos pecadores. Às vezes eles vão até longe demais, porque ele disse que quem instituiu o domingo foi a Igreja Católica. E daí aparece lá, faz uma interpretação do Apocalipse, lá, que a mãe das meretrizes, e que essa mãe das meretrizes, ela tem as filhotas delas, e diz que nós somos filhos de lá da igreja da Babilônia lá, e que nós estamos condenados ao inferno. Por quê? Porque por não guardarmos o sábado. Deixa ele lá com a crença dele, vamos fazer o que nos ensina a palavra de Deus. Meus irmãos, por essa razão, é preciso estudar, é preciso meditar no livro de Hebreus, não somente no livro de Hebreus, mas em todas a Escritura, para nós aprendermos o que foi o judaísmo, uma instituição temporária, provisória, que teve a ordenança de Deus, mas com a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo, isso aqui encerrou. Ninguém mais vai circuncidar o seu filho, ninguém vai mais tocar chofar, ninguém mais vai usar outras coisas como símbolo do judaísmo, porque todas essas coisas fazem parte do passado, e quem encerrou não foi os homens, foi Deus que botou um ponto final. Algumas coisas, para finalizar, algumas coisas que nós já temos que aprender. Uma nova ordem estabelecida
da tipologia de Melquisedeque. Abraão, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Não vamos falar sobre dízimos, alguma coisa. Então, quando muito, você ouviu muito dizer que o dízimo é da lei, não é isso aqui? Só que convém lembrar que muito antes da lei, Abraão pagou o dízimo. Quando Abraão pagou o dízimo, a lei foi dada por Moisés, não existia ainda, não tinha sido instituído. Então, o dízimo, que nós vamos aqui, não é da lei, ele é bem antes da lei. Outra coisa, o paganismo daquela época, quando o Senhor encontrou o Melquisedeque e trouxe perante Abraão, havia um paganismo muito grande naquela época. E para mostrar como Deus, em meio ao paganismo, ele conserva a sua luz, representada na vida daquele homem. Assim também, quando Jesus hoje para a sua igreja diz: vós sois a luz do mundo, neste mundo de corrupção, neste mundo de violência, nesse mundo que não é preciso dizer aqui os problemas que nós enfrentamos hoje aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não somente, não vamos se isolar, a igreja, nós todos aqui, nós devemos ser essa luz para brilhar mediante as trevas do pecado. É importante estudarmos a palavra de Deus. É importante, meus irmãos, estudarmos a palavra de Deus. Porque chegar-se a Deus através de nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, não é uma questão de mérito próprio. Ou seja, eu vou pensar, eu posso chegar a Deus através de Jesus Cristo porque eu mereço. Não, nós não temos mérito nenhum. Se nós tivéssemos mérito, não precisaríamos de um mediador. Assim, se eu quero chegar à presença de um juiz, eu preciso de um mediador, que é um advogado, não é isso? Ele não vai atender, o juiz não vai me atender. O que você quer? Eu quero tratar, eu tenho uma petição aqui, que está bem redigida aqui, o senhor pode ver aqui. Cadê seu advogado? Não tem advogado, então pode voltar atrás. Assim, nós também não podemos chegar a Deus sem o nosso mediador, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está no céu, lá como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Ele não está de balde lá, que nós usamos de barco, né? Ele não está de balde, Ele não está lá encostadinho ali, cruzando os braços, Ele está atendendo a nós, Ele está olhando para. Então nós não temos mérito próprio, porque nunca nós merecemos alguma coisa de Deus, nós nunca merecemos alguma coisa de Deus, porque se nós merecêssemos alguma coisa de Deus, não era favor, sabe? O trabalhador, que ele tem o seu salário no final do mês, não é ele é um merecimento. Se ele trabalhou, ele tem direito de receber. Não é um favor, é um merecimento. Ele está fazendo jus ao seu merecimento, mas nós não. Nós não temos isso aqui. Então, por essa razão que Deus nos manda um mediador, um sacerdote, que já se ofereceu por nós. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento, irmãos, o nosso relacionamento com Deus depende da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma observação escrita aqui por um comentarista bíblico chamado Wiersbe, um nome completamente do Wiersbe. Ele disse o seguinte: a terra, falando sobre a parábola do semeador, ele diz assim: a terra mostra o seu valor quando ela produz frutos. Não é isso aqui? Lá no nosso, lá na minha terra, né?
É assim, a terra mostrava, uma terra era valorizada quando ela era boa terra, que produzia bastante milho, feijão, abóbora, tudo que se plantava, era uma terra valorizada. Daí ele diz, o crente mostra o seu valor quando produz os frutos do Espírito, aqueles frutos, os frutos do Espírito, Gálatas, né? Os frutos do Espírito são isto aqui. Então, um crente mostra o seu valor quando ele produz os frutos do Espírito. Agora, não é para exibição, não. Esse aqui é uma necessidade, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, então, depende da produção dos nossos frutos, nossos bons frutos. Então, nós aprendemos aqui nesse texto, né, sobre Melquisedeque, o tipo de Cristo, ou seja, a nossa mensagem tem esse aqui, o Melquisedeque, o tipo de Cristo, né, a sua superioridade. Por que foi superior? Porque Deus estabeleceu esse sacerdócio somente para representar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era de uma outra tipologia, que era de uma outra ordem superior à ordem dos levitas. Então, não ficamos fixo naquilo que já passou. A nossa mente, a nossa cabeça deve estar voltada para a excelência do ensino da palavra de Deus através da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Amado Deus, obrigado pelo que o Senhor nos tem trazido através e nos tem ensinado através da sua santa palavra. Que nós, Senhor, possamos estar fixos, nossas mentes, nossos corações voltados para a obra redentora de Cristo, o nosso amado Salvador, o nosso sumo sacerdote, perfeito, eficaz e para sempre. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, este nosso Salvador, este nosso Redentor, este nosso sacerdote, que vive e reina para sempre. Amém.